Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre frases que você diz que revelam que você pode ter sim baixa autoestima. Sabe aquelas frases que parecem bobas que no dia a dia a gente solta ou alguém que a gente conhece solta, falando ali no meio de uma conversa, no meio de um diálogo, e a gente pensa, que estranho, essa pessoa sempre fala assim. Lembrando que as frases que eu vou citar aqui não são frases ditas ali de uma forma corriqueira, uma vez na vida, não. São frases que você diz frequentemente, que em qualquer tipo de conversa chega esse tipo de frase, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja nas trocas entre amigos, ou seja, em algum lugar que você vai resolver alguma questão e você está sempre se colocando para baixo diante de alguém. Bom, então, parte-se do princípio que essas frases, elas são usadas de forma repetitiva, elas estão sempre ocorrendo. E isso pode indicar, sim, baixa autoestima. Lembrando que a gente precisa olhar para o contexto, para a forma com que essa frase foi dita, para que a gente possa ter uma melhor clareza do que fazer, né? Se realmente a gente precisa trabalhar essa questão na nossa vida a partir daquilo que falamos, né? Porque muitas vezes a gente fala aquilo que está dentro de nós e acabamos, de certa forma, expressando isso para o mundo. E uma frase muito comum que eu ouço, que eu mesma já falei muitas vezes, é a seguinte: eu sou burra ou burro, idiota mesmo. Você já ouviu alguém dizer isso com frequência? Eu sou uma burra mesmo. Ah, eu sou uma idiota. Nossa, que idiota. Isso diminui a sua capacidade de autovalorização. Eu posso dizer que eu falava muito assim de mim. Então, às vezes quando eu derrubava alguma coisa no chão, né, derrubava uma capinha do celular, pá. Nossa, que burra, não prestei atenção. Então a gente está o tempo todo se dirigindo a gente dessa forma. E isso é muito grave, principalmente quando as pessoas têm filhos, né? Então, às vezes, você se dirige assim, a si mesmo ou a si mesmo, durante um tempo muito prolongado da sua vida. Você aprendeu a fazer isso consigo mesmo. Às vezes, alguém fazia com você na infância, você internalizou aquela conversa e você começou a se dirigir a si mesmo, a si mesma dessa forma. E aí, quando você se casa, tem filhos, você começa a se dirigir aos seus filhos dessa forma também. Quantas e quantas vezes eu não vi em supermercado, sabe? Mães e pais com filhos, que a criança faz alguma coisa ali, boba, que não prestou atenção, e a mãe ou o pai se dirige, moleque burro, moleca burra, presta atenção, sua idiota. Nessas horas, eu me pergunto, quando eu ouço esse tipo de frase sendo utilizada de um pai, de uma mãe para um filho, se aquele pai, se aquela mãe também se tratou assim ou se trata assim também durante a vida. Porque é muito comum a gente repetir esses processos depois, né? No crescimento das crianças, a gente acabar transferindo as nossas frustrações, a nossa baixa autoestima para os filhos também, para aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Né? Pode ser filho, ou pode ser um afilhado, alguém que você cuida, uma criança, pode ser uma professora na escola, né, na creche. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. A forma como a gente se trata, muitas vezes também, dependendo dos traumas que a gente carrega, vai ser a forma como a gente vai tratar o outro, porque a nossa dor precisa ser sanada vendo o outro sofrer. Eu sei que é complicado a gente pensar isso, mas muitas vezes, quando a gente para observar pessoas que passaram por um determinado sofrimento e não conseguiram integrar aquilo, não conseguiram perceber, não conseguiram fazer um processo de integração daquelas sombras que estão há muito tempo ali calcificadas na personalidade, elas vão passando essa dor para os outros. Então elas vão oprimindo outros, causando dor para os outros para diminuir o sofrimento delas mesmas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente se refere a gente, né? Eu sou burra, eu sou idiota, eu sou trouxa, eu não presto mesmo atenção, nada que eu faço tá certo. Então essa é uma forma de você se desvalorizar. Como que a gente começa a trocar essa frase? Ficando consciente dela. Como eu disse para vocês, eu fazia muito isso comigo no passado. E aí eu comecei a perceber que por coisas bobas, né? Por exemplo, eu derrubava pó de café no chão. E aí eu falava, nossa, como eu sou burra.
Sua burra, trouxa, não percebeu? E aí, quando eu comecei a fazer o trabalho de autoconhecimento e comecei a perceber que eu fazia isso com uma frequência até grande, que também tinha a ver com baixa autoestima, tá, gente? Então, a autoestima é uma coisa que fazia parte do meu processo terapêutico, até hoje faz, e eu preciso estar sempre atenta. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber esse movimento que eu fazia. Então, eu comecei a trocar a frase. Né? Então, quando vem aquele ímpeto, né? Eu lembro que esses dias eu fui fazer um café instantâneo, e aí eu abri o saquinho e eu tava com uma blusa de frio branca. E a blusa de frio, o pó do café veio todo na minha blusa, assim, ficou tudo marrom. E aí eu olhei assim e falei, caramba, eu derrubei pó de café em mim, nessa blusa branca. A primeira reação seria, eita burra, não sabe nem abrir um pacote de café. Aí eu olhei, fiz, Angélica, minha querida, minha linda, como é que você abre o pó de café desse jeito? Vamos limpar isso aqui. E aí eu percebi que a mesma forma como eu tô me tratando agora, que é mais amorosa, é mais gentil, passa a ser a forma como eu também vou me dirigir aos outros. Então eu não tenho filhos, tá? Mas se eu tivesse, eu estaria observando isso também. Como eu estaria falando com a minha criança, né? Seria de uma forma ríspida, como eu falo comigo mesma? Né? Então a gente precisa observar isso e trocar esses pensamentos. E é muito importante que a gente faça essa troca, para que a gente acostume a nossa mente a pensar de uma forma mais positiva sobre nós mesmos. E isso fazer com que a gente compartilhe com o mundo a nossa luz e não a nossa sombra, tá bom? A segunda frase, que é muito importante você observar, caso você diga, é: eu nunca vou ter isso, ou eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ser isso. Essa é uma frase que desalinha você dos seus sonhos e objetivos. Vamos supor ali, isso é uma coisa que eu percebi que acontecia comigo também. Às vezes eu tava ali no Pinterest, né? Aquele aplicativo que eu gosto muito de fotos, né, e tal. E eu vi uma imagem de uma coisa que eu quero muito ter. E aí na minha mente vinha, caramba, eu nunca vou ter isso. Eu nunca vou viver isso. E aí eu tava lendo o livro do Neville Goddard, muito interessante, e fez até eu ler mais a Bíblia, que eu tô trazendo aqui pra vocês sabem, em alguns versículos, então, porque eu sou católica, né, de formação. E aí eu lia muito, eu ia muito pra igreja durante um tempo, assim. Depois eu fiquei meio assim, né, com algumas coisas que aconteceram. Tanto dentro da igreja que eu participava, em grupo de liturgia e tal. E depois eu fui pra uma outra igreja, que eu participei ali até 2020, um pouquinho antes da pandemia. Com a pandemia eu acabei parando de ir, né. Mas não é que eu deixei de ser católica. E aí eu comecei a voltar a me conectar novamente com essas questões a partir dos livros do Neville Goddard e a partir de algumas coisas que eu tô aprendendo sobre Maria Madalena, que depois eu vou trazer pra vocês aqui no canal, mas tô fugindo do assunto. E aí, eu lembro que eu tava lendo esse livro do Neville e lá tava falando sobre os nossos pensamentos. E aí eu fiquei pensando, né? Eu ficava olhando aquilo e falava, eu nunca vou ter, eu nunca vou ser. E aí isso é uma frase que mostra a baixa autoestima. Eu não sou digna de alcançar aquilo que busco. Eu não sou digna, né, de ter as coisas que eu desejo. Eu me desvalorizo com esses pensamentos. Então, se você tá sempre pensando assim, eu não sou digna de conseguir, isso não é pra mim, eu nunca vou ter isso, pensa bem, você tá entrando em um processo de desalinhamento dos seus sonhos. Quando você acredita que você não pode, você realmente não pode. Você realmente não consegue, você realmente não chega lá. Então, o primeiro passo para que a gente alcance as coisas que a gente deseja, independente delas serem materiais ou emocionais, é acreditar que nós podemos. É acreditar que eu posso ser mais equilibrada emocionalmente, que eu posso conseguir chegar onde desejo, que eu posso prosperar mais. Acreditar nessa minha capacidade é treinar a minha mente, a minha mentalidade, a forma como eu penso para chegar onde eu desejo. E isso são pequenas ações todos os dias. Isso é se conectar com coisas que fazem o nosso coração mais calmo, mais tranquilo, que nos dê essa paz interior. Então, se você fala essa frase excessivamente, eu não vou ter, eu não vou ser, comece a perceber os momentos em que você fala para si mesmo ou até verbalmente para alguém e corta isso, tá? Corta essa frase, corta esse pensamento e traz coisas positivas para sua mente. Não, eu posso sim ter isso. Eu faço assim agora. Quando eu vejo uma imagem de alguma coisa que eu quero
e eu olho ali e falo, acho que eu nunca vou ter isso, eu falo, não, eu sou digna de ter isso sim, né? A gente tem que pensar de uma forma positiva. Eu posso sim. E você vai trocando essa mentalidade, tá? Outra frase muito comum é aquela, desculpe incomodar. Claro que isso é excessivamente, tá, gente? Eu aprendi com uma chefe, uma vez, que ela falava muito isso, assim, quando a gente vai falar com uma pessoa, é sempre bom a gente falar desculpa incomodar, porque às vezes a gente tá ali, né, a pessoa tá afoita nas coisas de trabalho e você vem falando de um jeito meio torto, e a pessoa se sente até invadida. Eu lembro de algumas questões no meu próprio trabalho mesmo, que quando alguém vinha falar comigo de alguma coisa que ela vinha reclamar e ela batia na porta e já saía falando como se ela estivesse me intimando, isso me dava uma sensação de, o primeiro momento, de defesa. Então eu queria me defender daquela pessoa. Ao invés de ajudá-la e de ouvi-la, eu queria me defender dela. Então é como se ficasse um conflito. Quando você fala desculpa incomodar, eu queria falar com você uma questão. Isso fica mais maleável, você consegue apaziguar, a pessoa lá tá apta pra te ouvir porque você foi mais educada ao abordar. O problema é quando esse desculpa incomodar, eu uso esse desculpa incomodar principalmente em ambiente de trabalho, tá? Porque eu acho importante a gente respeitar o tempo do outro, as tarefas do outro. O que não pode ser excessivo, tá? Então, por exemplo, você vai conversar com a sua irmã, com o seu irmão em casa, uma coisa mais, né, formal. Desculpa incomodar, desculpa tá te incomodando o tempo todo, mostra que você pode sim ter baixa autoestima. Então, observe a frequência, os ambientes e com quem você está utilizando essa frase, tá? Isso é muito importante, porque às vezes pode ser que seja uma questão de educação, você quer ser educada, formal, enfim, mas às vezes pode ser que isso tire um pouco do seu valor. Se eu tô achando que tô incomodando demais, é porque eu tô achando que a minha presença não tem valor. Aquilo que eu vou falar não tem valor, entende? Então a gente precisa saber dosar o uso de algumas frases. Então, saber o momento certo, a pessoa. Sempre falar isso para a mesma pessoa? Não, tem momentos para falar, entendeu? Então essa é uma frase também que pode demonstrar que você sofre aí de baixa autoestima. A próxima é, é minha culpa mesmo, sou eu que sempre erro, é minha culpa, eu sou culpada. Gente, não tem como alguém ser culpada de tudo o tempo todo. Se você traz culpa excessivamente para você, e às vezes você não fala é minha culpa, mas a forma como você se dirige a certas situações demonstram que você está se sentindo culpada por algo, ou culpado por algo. Então observa essa sensação de culpa, essa sensação de que estou fazendo tudo sempre errado. Isso também mostra que você provavelmente pode estar encaminhando aí para um processo de autodesvalorização, de desvalorização de si mesmo, tá bom? A próxima frase é assim, eu só falo bobagem mesmo, nem leva em consideração. Eu só falo bobagem? Só falo bobagem? Ou seja, o tempo inteiro que você fala, você só fala bobagem? Não é possível alguém que só fale bobagem. Quer dizer, existem algumas exceções, mas a gente tá falando aqui com pessoas normais, né? Pessoas que estão assistindo aqui, que estão buscando se encontrar. Então, pessoas que falam bobagem o tempo todo. Geralmente, gente, eu vou falar pra vocês, uma pessoa que fala que ela só fala bobagem o tempo todo não é quem fala bobagem o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que não têm noção do que falam pra ferir os outros, que falam besteiras, que espalham notícias mentirosas e falsas, elas não têm essa capacidade de percepção sobre as bobagens que elas falam. Já a pessoa que tem baixa autoestima, ela vai falar essa frase porque ela tem baixa autoestima. Então não é que ela fale bobagem, como outras pessoas falam. Na verdade, ela só acha que a opinião dela não é importante. Então, nem leva em consideração. Ou seja, o que eu falo não é importante, então não leva em consideração. Então, geralmente, na grande maioria, as pessoas que realmente falam bobagem, que realmente falam uma coisa que começa com M e termina com A, elas não têm essa noção, elas não falam que falam bobagem, elas acham que estão certas, né, dentro do que elas acreditam como certeza, né, na verdade da vida delas. E as pessoas que falam bobagem, geralmente são as pessoas que têm baixa autoestima, são as pessoas cuidadosas, as pessoas que estão preocupadas com o outro, as pessoas que estão olhando para os outros, mas dentro de si elas têm baixa autoestima. Acho que vocês conseguiram pegar, né, mais ou menos o que eu quis dizer. Então, se você tá sempre dizendo, eu só falo bobagem, não leve em consideração o que eu falei, não.
vai dar uma opinião no trabalho, aí olha pra todo mundo, as pessoas não emitiram opinião, ficaram quietas. Ai, gente, não, leve em consideração, falei bobagem. Será que falou mesmo? Ou será que você tá achando que falou bobagem porque você não acredita em você? Observa a frequência, quando, como, a sua entonação de voz, quando você diz sobre você mesma. Nem me leva em consideração. Isso é muito importante, tá bom? A próxima frase é: ai, é melhor eu desistir. Por quê? Ah, é melhor eu desistir, eu não vou conseguir mesmo. Ah, não, é melhor eu desistir daquela vaga de emprego, eu não vou passar na entrevista, não. Será? Ou será que você também está se diminuindo novamente? O seu valor, as suas conquistas? Então, as pessoas que estão sempre desistindo, sem nem tentar, têm aí um traço de baixa autoestima que precisa ser trabalhado. Então, observa a frequência que você vem dizendo essa frase, tá bom? E aqui na Bíblia, eu trouxe para vocês também, tem uma passagem que eu achei muito interessante, é do livro de Romanos, e fala o seguinte, ó. É Romanos 12, versículo 3. Por causa da graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós que não faça uma ideia maior do que convém, mas faça uma ideia moderada conforme a medida da fé que Deus repartiu de cada um. Então, o que seria uma autoestima equilibrada? Uma autoestima moderada. Ela não é nem mais, né, maior do que me convém, mas também não é menor. Ela é moderada. Ela é equilibrada de acordo com o que a graça de Deus deu para mim. Então, se Deus me deu a capacidade de me comunicar, quando eu diminuo isso e me comunico de forma equivocada, diminuo meu alto valor, eu estou diminuindo a graça de Deus em mim. Entenderam? Então, o equilíbrio, a harmonia nos mantém com a autoestima equilibrada, dosada. Não é maior e nem é menor. É moderada, dosada, tá bom? E aí, pra gente trabalhar essa questão com florais de Bach, eu gosto de trabalhar a partir de 3, é claro que depende de cada paciente, cliente, né? Mas florais que ajudam para autoestima são o Crab Apple, tá? Muito bom, inclusive. O Larch, que é para segurança, autoconfiança. E tem um aqui que, dependendo da pessoa, obviamente, que a gente tem que ouvir a história na terapia, mas esse é um floral muito legal porque geralmente pessoas com baixa autoestima têm alguma questão de trauma da infância, adolescência, e o Star of Bethlehem pode ajudar também nessas questões, que trabalha essas questões de traumas, coisas que deixaram a gente traumatizado, pensando, coisas que a gente ouviu, tá bom? Bom, você diz essas 6 frases que eu falei aqui? Então corre para mudar esse pensamento e calibrar a sua mente para uma mentalidade que vai trazer para você maiores realizações na vida. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.